Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, senhores, no vídeo de hoje a gente vai trocar aqui uma ideia sobre o Bitcoin, né? A movimentação que aconteceu hoje. Hoje aconteceu uma movimentação bem atípica, onde a gente vê, né, uma forte manipulação aqui no preço, tá? Eu aguardei o melhor momento para poder estar gravando esse vídeo, porque, né, hoje a gente viu o Bitcoin acelerar até a faixa de 113.500 dólares e depois devolver tudo, voltando em 110 mil dólares. Essa movimentação toda acontecendo num só dia, tá? Então, o mercado está extremamente manipulado, como eu já venho dizendo a vocês, tá? Tá acontecendo muita manipulação e fica extremamente difícil, né? A gente está extraindo os melhores movimentos durante esse período, né? Porque, como eu disse, setembro eu acredito sim que vamos ter altas para especular, né? Porém, altas em uma tendência de médio prazo de baixa. Por que uma tendência de médio prazo de baixa, senhores? Porque, como eu disse, a gente veio aqui, rompeu essa cunha descendente aqui do gráfico de 4 horas que eu deixei desenhado aqui nos vídeos anteriores. Eu deixei somente essa linha superior aqui por enquanto, para mim usar ela para me basear, certo? A gente rompeu ela, voltou, testou aqui, ela testou a cunha descendente como um suporte, rejeitou nessa região, voltamos aqui a acelerar novamente, tá? E a gente teve essa rejeição, primeiro tivemos uma rejeição aqui, né, nesse último suporte. Hoje a gente fez o rompimento desse suporte, mas logo em seguida rejeitou e voltou. Um forte movimento de manipulação que aconteceu hoje, tá? As baleias estão manipulando fortemente o mercado, tá bom? É isso que está acontecendo. Porém, vamos aos fatos agora, senhores. Vamos fazer aqui uma análise do que a gente enxerga falando graficamente, tá bom? Eu ainda acredito na tese de que a gente pode ter uma alta para capturar liquidez. Até aqui é próximo dos 116, 117 mil, tá? Olhando aqui no gráfico de um mês, até em 119 mil, 118 mil, tá vendo? Tem muita liquidez para ser capturada nessa região, senhores. Então a gente tem que estar, assim, né, extremamente alerta nesse cenário, onde o preço do Bitcoin acelera, faz uma falsa alta, né? Uma alta manipulada por institucional até essa região de 119, tá? Quando chegar aqui, pessoal, não tenha dúvidas de que todo mundo vai estar vendendo alta infinita, porém, eu digo a vocês, tomem muito cuidado, tá? Se acelerarmos até essa região mesmo, tá? Mas se a gente está enfrentando rejeição aqui, eu acredito que a chance da gente continuar subindo mais um pouco é alta, tá? É uma boa chance da gente subir mais, vir testar essa região aqui, ó. Tá vendo? Eu já tinha deixado desenhado até aqui, 119, tá? Chega em 119, Breno, para ser bem sincero, não faço ideia, tá? Se vai chegar nessa região aqui dos 119 mil dólares, tá? Porém, até o 116 aqui, ó, que é onde está a nossa principal resistência do momento, tá? É bem plausível da gente tocar, tá? Para estar capturando liquidez antes de entregar mais uma pernada de baixa. Entendeu, senhores? Como eu disse, no dia 17 a gente vai ter a reunião do Fed para tratar de corte de juros, né? E as baleias já estão se movimentando aí no mercado, já começaram a vender alguns bitcoins e esperando, né, possivelmente uma grande queda para poder aportarem, né? A gente sabe muito bem como o Smart Money trabalha, né? A gente sabe o seguinte: o mercado já majoritariamente acreditava já nesse corte de juros para esse mês de setembro, certo? E quando o mercado já acredita nessa tese, o que o mercado vai e faz? Ele já precifica antecipadamente o preço para o corte. E quando vem, né? Então é aquele famoso: compra no boato e vende no fato. Show? Então, quando vier finalmente o corte de juros, né, ao contrário da expectativa da maioria, a maioria acredita que quando cortar os juros, a gente já vai logo engatilhar uma alta infinita aqui e vai disparar o preço, né? E qual que é a realidade? Quando vier a confirmação do corte de juros, a gente vai ver uma correção mais forte no mercado, né? Ou um pouco antes do corte de juros, porque já está bem claro, né, que a decisão será de cortar juros, né, com o intuito de recuperar, né, o mercado de trabalho, que é o que está preocupando o Fed, tá bom? E
isso é mais um motivo, né, que pode intensificar uma baixa de curto prazo. Então, vamos ser bem direto aqui, vamos passar aqui agora a falar só sobre gráfico, né? O que eu tô vendo aqui. Então a gente rompeu a cunha, tá? Aqui no gráfico de 4 horas, a gente vê claramente, né, um Okoi se formando aqui, tá bom? Um padrão bullish, porém, qual que é o adendo que eu tenho a fazer para vocês? Eu não vou ser o cara que vai vir aqui e vai vender para vocês que a gente tem um Okoi que é alta infinita, não. Beleza? Eu vou vir aqui e vou entregar a realidade do que eu estou enxergando. Tá? Tem um ombro esquerdo, cabeça, ombro direito aqui bem claro e estipulado aqui no gráfico de 4 horas. Se esse padrão se confirmar, qual que seria a nossa projeção de aceleração? A gente pegaria isso daqui e jogaria aqui em cima, tá? Aqui logo acima dessa região do próprio Okoi. Então, se isso confirmar, a gente poderia acelerar até 118 mil dólares por unidade, tá? Antes de devolver e trazer a queda que eu acredito que vai vir ainda esse mês. Só que, como eu venho dizendo nos vídeos anteriores, antes do mercado, antes do institucional realmente trazer a grande queda que a gente espera, né? O que ele faz? Primeiro ele faz você duvidar da sua própria tese, tá? Você desacreditar de que o mercado vai cair mais. E depois, quando você desacredita, ele vai lá e traz a queda. Beleza? Então eu acredito que a gente vai continuar acelerando aqui mais um pouco, talvez até o 117 aqui, 116, 117, vai voltar a cair, beleza? Quando a gente estiver próximo aqui, ó, do dia 17, a gente pode ver um flush, uma queda mais forte, vindo buscar 102, vindo buscar aqui 100 mil dólares por unidade, tá? Para depois voltar a subir posteriormente, tá bom? Mas um indicativo de que a gente pode cair a qualquer momento está aqui, né? Então a gente tem aqui no gráfico de 4 horas uma divergência bearish, tá? A gente tem aqui, ó, um topo desse RSI nessa região aqui, tá bom? Ó, temos esse topo aqui no RSI, beleza? Que é esse topo aqui, depois a gente veio e fez um topo mais alto, com o RSI fazendo um topo mais baixo, tá? E isso é a famosa divergência bearish, uma divergência baixista, tá? E é sim um pouco preocupante. Quer dizer que o mercado vai cair imediatamente? Não necessariamente, mas certamente a gente vai ver algum tipo de correção aqui, tá, senhores? Porém, eu acredito que a gente pode sim voltar a fazer um topo mais alto aqui em 116, depois voltar a entregar uma pedrada de baixa mais forte a qualquer momento, tá bom? Então, o que eu tô vendo se desenhando aqui, né, com base até em padrão gráfico, primeiro a gente tinha o padrão cunha, agora a gente já tem o Okoi aqui, tá? E se confirmar, a gente pode acelerar até a região de 117, 118 mil dólares, voltar posteriormente a isso, né? O mercado deve lateralizar de novo e começar a cair novamente, para em algum momento, ou um pouco antes do corte de juros, ou até mesmo após a gente ver um flush, né, marcando o fundo. Lembrando, como que a gente vai identificar o fundo, senhores? A gente não tem como adivinhar o fundo perfeito, mas a gente tem como se balizar por indicadores para poder tentar antecipar um fundo, né? Então, a partir do momento que... senhores, só mais um adendo aqui. Essa especulação que eu estou fazendo dessa alta é com uma pequena parte do capital, tá? É com uma pequena parte, tá? Porque a probabilidade do mercado cair nesse mês e dar uma queda mais forte é grande. Então eu não brinco diante dessa possibilidade. Então eu coloquei uma pequena parte do capital quando a gente fez os fundos aqui, tá? Próximo do fundo da cunha, para especular até aqui, beleza? Em algumas altcoins. E quando chegar próximo dessa região, eu vou estar realizando, fazendo mais caixa, para quando essa correção vier e vier esse flush, que, como a gente vai identificar, como eu já havia falado em vídeos anteriores, eu volto a repetir, quando a gente colocou no gráfico diário, né? O que eu entendo que o Bitcoin quer fazer? Que ele quer buscar a sobrevenda do gráfico diário, tá? Com esse flush que pode ter aí a qualquer momento, tá? Ou próximo ali da data da reunião do Fed. Eu entendo que o mercado quer trazer, no gráfico diário, uma sobrevenda do RSI para fazer uma base de preço semanal. E quando isso finalmente acontecer e marcarmos o fundo, a gente vai enxergar o que aqui? Um volume fora do normal. Beleza? Quando a gente encontrar esse volume fora do normal aqui, uma vela de volume mais forte, né? Possivelmente ela vai vir na cor verdinha, indicando que o preço caiu muito e os compradores entraram pesado, tá? Então, essa é a minha visão aqui para o Bitcoin, tá? E
através do Bitcoin eu balizo todo o resto do mercado, com base nele eu tomo todas as minhas decisões, ou seja, quando ele trouxer esse grande flush, eu vou estar me posicionando em algumas altcoins. Por quê? Vou falar novamente da dominância. Dominância do BTC, perdeu a nuvem no gráfico semanal, fez uma death cross, então tudo indica que a dominância do Bitcoin tende a cair. Tá? Eu deixei bem claro que a gente ia lateralizar nessa região, tá gravado aí em vídeos anteriores, né? É só conferir no canal, tá? Pra ver que eu não tô falando da boca pra fora aqui. Então a gente tá lateralizando, beleza? Lateralizando aqui um pouquinho. Provavelmente esse mês de setembro será lateral nessa região, ele pode subir ainda mais um pouco, fazer, né, quando o Bitcoin trouxer esse flush, a gente pode ainda subir até mais aqui, entrar dentro da nebulosidade dessa nuvem, tá? Vir próximo dessa região que eu deixei marcada aqui, show de bola, e depois disso, depois que marcarmos esse flush, marcarmos o fundo, a base de preço semanal e o Bitcoin voltar a se recuperar aos poucos, a gente pode ver, né, a dominância do Bitcoin despencar, porque perdeu a nuvem no semanal, tá? E isso seria mega bullish para as altcoins. E é por isso que, quando acontecer essa oportunidade, eu vou estar me posicionando em algumas altcoins. Show de bola? Senhores, era isso que eu queria passar para vocês. Eu não posso dizer o que você deve ou não fazer, tá? O seu dinheiro está em jogo nesse mercado, então eu recomendo que você estudem, né? Estude, pega a minha análise, pega a análise de outra analista que você confia, conflua essas análises, com base nisso você toma as suas próprias decisões. Show? E é isso, senhores. Desejo a você sucesso nos seus investimentos, nos seus trades. E é isso. Muito obrigado por esse vídeo. Peço que você deixe o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho e até a próxima.